Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Conversas com Fibra, o podcast onde conversamos sobre fibromialgia. Se ainda não me conhece, eu sou a Catarina Vasconcelos, eu sou enfermeira, tenho dedicado os últimos anos da minha vida profissional e académica ao acompanhamento de pessoas com fibromialgia, porque eu própria fui diagnosticada com esta doença há já 11 anos. E então tem sido assim uma jornada de autodescoberta, de muito estudo, de muita investigação, para poder compreender o que é realmente a fibromialgia e como viver com ela da melhor forma possível e também ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. E no episódio de hoje eu trago um tema que é sempre muito pedido. Sempre que eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e se ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui o link, acompanhe por lá, porque temos sempre conteúdos, todas as semanas, segunda, quarta e sexta, há sempre um conteúdo novo lá no Instagram, com muita informação sobre fibromialgia, por isso convido desde já a ir lá acompanhar-nos pelo Instagram e também a subscrever aqui o YouTube, se estiver a ver-nos no YouTube, e a deixar a sua review nas plataformas de áudio, se estiver a ouvir em formato podcast. E, recadinhos dados, como eu estava a dizer, este tema é sempre algo que surge quando eu abro uma caixinha de perguntas, ou mesmo nas palestras que dou, ou por mensagem. Muitas pessoas com fibromialgia perguntam-me sobre o exercício físico. Isto por dois motivos. O exercício físico é reconhecidamente uma das terapias não farmacológicas mais benéficas para a gestão da fibromialgia e, por outro lado, eu própria partilho várias vezes esta minha jornada com o exercício físico. Eu, que até aos meus 34, 35 anos, fui uma sedentária convicta e que hoje posso dizer que sou assim uma aspirante a maratonista. Mas já lá vamos, eu já vou partilhar consigo toda esta jornada. Mas antes de continuarmos, eu queria deixar aqui um ponto bem assente. Não há um exercício físico ideal para toda a gente. Ponto. Eu sei que é muito comum em consulta ou mesmo em artigos, no que se vai lendo e em estudos. É muito comum haver sempre ao de cima, quando se fala em exercício físico para pessoas com fibromialgia, é muito comum virem logo para cima da mesa a hidroginástica e o pilates. De facto, são exercícios físicos que sim, são reconhecidos, os benefícios são de facto reconhecidos na gestão da fibromialgia. No entanto, há muitos mais. Um exercício físico para pessoas com fibromialgia não se resume a estes dois. Tanto que pilates nem é bem considerado um exercício físico. Há muito mais. E aquilo que eu digo sempre, e quero deixar já aqui no início do episódio bem assente, é: não há um exercício físico ideal para todas as pessoas. Se não há um exercício ideal para todas as pessoas, independentemente de terem uma doença ou não, muito menos para pessoas com fibromialgia, que é uma doença tão complexa e que varia tanto de pessoa para pessoa, não é? Portanto, não podemos assumir que, por exemplo, a hidroginástica será benéfica para todas as pessoas com fibromialgia, porque não é verdade. E eu sou a prova viva também de isso não é verdade, porque comigo não resulta. Comigo e com outras pessoas também. E eu queria já deixar aqui este disclaimer para começarmos. O exercício físico é de facto a terapia para mim e segundo a maior parte da evidência que há, é uma das terapias, uma terapia que mais benefícios traz para a gestão da fibromialgia.
é muito importante, é muito, muito importante. Se nós queremos gerir a fibromialgia, o exercício físico, seja ele qual for, terá de fazer parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, do nosso plano terapêutico. E muitas vezes, quando nós falamos em exercício físico, as pessoas ficam sempre muito assustadas, principalmente se não tinham esse hábito anteriormente. E ficam também muito assustadas por causa da dor, porque ainda associamos muito a prática de exercício ao aumento da dor. Mas nas pessoas com fibromialgia não é isso que acontece. O que acontece é precisamente o contrário. Claro que uma pessoa que nunca treinou na vida, ao fim do primeiro treino, pode sentir, ou vai sentir de certeza, dor muscular. Mas é uma dor diferente. E quem tem fibromialgia sabe que é diferente. A dor de um esforço é diferente da nossa dor crónica, da dor da fibromialgia. São dores diferentes, até porque uma vai melhorar, a outra não vai desaparecer, é crónica. Então, desmistificar já aí o exercício físico vai aumentar a dor. Não. O exercício físico vai ajudar a reduzir o nível de dor, precisamente porque é na prática de exercício físico que hormonas como a serotonina, a endorfina, a dopamina, a noradrenalina são libertadas, principalmente a serotonina, que tem um efeito direto na dor. Devido à sua ligação à substância P, eu não vou estar agora aqui a entrar em pormenores técnicos, mas para dizer que sim, o exercício físico aumenta a produção de serotonina e também de endorfina, a endorfina ou as endorfinas que vão funcionar, estas hormonas, como analgésicos naturais. Elas vão se ligar aos receptores responsáveis pela libertação daquilo que nós chamamos os nossos opioides internos, os nossos analgésicos internos. Mas só para não entrar muito em detalhes técnicos, mas para explicar aqui o porquê do exercício físico ter um impacto direto no alívio da dor. Por outro lado, também vai atuar ao nível da fadiga. Por incrível que pareça, não é uma vez mais, então eu vou correr e então não vou ficar mais cansada. É diferente. O cansaço de uma prática de exercício é diferente da nossa fadiga, da fadiga provocada pela fibromialgia. Tanto que é comum as pessoas sentirem até um alívio dessa fadiga no final de praticarem exercício físico. Comigo acontece muito isso. Eu posso estar muito, muito cansada, muito fatigada, mas quando no final da minha prática, seja a corrida, seja outro tipo de treino, eu sinto-me com mais energia. Porque lá está, tem a ver com aquelas hormonas que o nosso corpo vai libertar com a prática de exercício. Depois também vai ter um impacto no nosso sono, no nosso bem-estar geral, na nossa ansiedade, ok? Vai ter aqui na nossa saúde mental como um todo, na gestão das próprias emoções, ok? Para além de que o próprio exercício físico pode ser aqui também uma técnica de quase meditação, de mindfulness. Portanto, as vantagens, os benefícios já estão aqui em cima da mesa, ok? Está mais do que provado que é muito importante esta prática regular de exercício físico. E então, antes de passar aqui às sugestões que eu tenho para dar a quem quer implementar uma prática regular de exercício na sua rotina para gerir a fibromialgia, eu vou partilhar consigo um pouco da minha jornada com o exercício físico. Porque sim, como eu disse no início, até aos meus 35, 34, 35 foi quando eu comecei a praticar regularmente. Eu era uma pessoa. Eu era uma sedentária convicta. Mas convicta, vestia mesmo ali a camisola de sedentarismo e não me abdicava dela.
eu tinha muitas crenças ligadas ao exercício físico, muitas crenças que vieram lá da minha infância e da minha adolescência, porque eu era uma criança que naturalmente não gostava de exercício físico, mas eu gostava de correr, de brincar e essas coisas, ok? Não gostava era das aulas de educação física. Porquê? Tudo tem um porquê, não é? Nada é por acaso. Eu nunca tive professores, e não é colocar a culpa em ninguém, ok? Não é isso, é uma partida. Eu nunca tive professores que me motivassem, ok? Eu já era uma criança tendencialmente, que tendencialmente não gostava de exercício físico. E depois não tive professores que me motivassem. Antes, pelo contrário, eu e outros colegas também, e outros colegas, que não tínhamos tanto esta aptidão, ou este gosto, digamos assim, pela prática de exercício, éramos quase que colocados à parte. E era notória a atenção que era dada às pessoas que tinham mais aptidão para certos esportes e em comparação com a atenção que era dada às outras pessoas que não tinham tanto essa aptidão. E tudo isso foi alimentando muitas crenças que eu fui desenvolvendo ao longo da minha adolescência, ao ponto de eu ser aquela aluna que inventava desculpas. Isto é muito feio de se dizer, mas eu tenho de ser honesta, eu era aquela aluna que inventava desculpas para não fazer as aulas de educação física. Então era, enfim, ou porque me tinha esquecido do equipamento, ou porque me doía a cabeça, ou porque então eu era aquela adolescente que arranjava sempre desculpas para não fazer as aulas, porque eu não me sentia bem, porque eu interiorizei na minha cabeça que não tinha aptidão. E então, se não tinha aptidão, não valia a pena sequer tentar. E esta crença acabou por se manter ao longo dos anos, já eu depois de ser adulta. Eu lembro-me que cheguei várias vezes a inscrever-me em ginásios, mas acontecia sempre a mesma coisa, eu ia uma, duas aulas e depois desistia. E foi assim, mesmo depois de eu ter sido diagnosticada com fibromialgia, quando a minha reumatologista me diz logo assim na primeira consulta pós-diagnóstico, Catarina, agora vai ter de escolher uma modalidade de exercício para fazer regularmente. E eu disse, tá bem. Sim, sim, claro que sim, só que não é? Ia fazendo umas caminhadas, quando muito, até que houve um dia que eu, não sei porquê, não sei dizer porquê, tive assim uma epifania vinda, sabe-se lá de onde, e pensei, e se? E na verdade tudo começa com um e se, não é? E se eu experimentasse correr? Claro, veio logo aquela vozinha dizer-me: está maluca? Então a miúda nunca fez nada na vida e vai correr. Tá bom. Mas a verdade é que aquilo ficou ali. E se eu experimentasse? Também não tenho nada a perder. O máximo que pode acontecer é perceber que não gosto daquilo, portanto, vou experimentar. E fui. Comprei umas sapatilhas próprias para correr e experimentei. E no primeiro dia eu já fazia caminhadas, ok? Já fazia caminhadas de longa distância. Neste entretanto, como eu não tinha uma prática de outro exercício físico, eu usava as caminhadas de longa distância como o meu exercício físico, que era válido na mesma, ok? Deixo já aqui o acento que caminhadas também contam e muito. E eu já fazia as caminhadas, mas correr nunca tinha corrido. Então experimentei. Corri um minuto e pensei, ia expelir um pulmão boca fora, porque eu fiquei a arfar. Eu pensei, eu vou morrer, eu não aguento isto.
ele vai-me sair, vai-me dar qualquer coisinha. Lá está, uma pessoa que até aos 34 nunca tinha corrido assim na vida, começa assim a correr de um dia para o outro. Claro que aquilo eu senti muito e senti, ai, nunca vou conseguir e não vale a pena, mas no dia a seguir eu estava lá outra vez na pista. E no dia a seguir, ao dia a seguir também. E na semana a seguir também, e no mês a seguir também. E foi assim que eu comecei. Eu a primeira vez só consegui correr 1 minuto e ia morrendo. Depois passei para 2, passei para 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Lembro-me quando corri o meu primeiro quilómetro. Para mim aquilo foi uma sensação de muita conquista, de muita concretização. E 1 quilómetro para muitas pessoas é isso. Para mim foi um marco muito importante. E eu celebrei muito, porque uma pessoa ex-sedentária, com fibromialgia, com dor crónica, conseguir correr 1 quilómetro, para mim ele foi uma conquista, foi ganhar uma taça. E também foi muito importante porque me mostrou que é possível, uma vez mais, que não é fácil, que exigiu disciplina, compromisso, mas é possível, mesmo com dor, foi possível, é possível. E foi assim que fui aumentando gradual, é importante, seja qual for a prática, é ir, não é querer fazer tudo num dia ou numa semana, é ir aumentando gradualmente o ritmo ao nosso ritmo, com respeito pelo nosso corpo, acima de tudo, e estar lá. A base de tudo é este compromisso e esta consistência. Um pouco todos os dias é melhor do que muito de vez em quando. Eu vou repetir. Pouco todos os dias é melhor do que muito de vez em quando. E no exercício físico, isto aplica-se como uma luva. Que foi o que aconteceu a mim, eu acontece à maioria das pessoas, com ou sem fibromialgia, mas neste caso, principalmente pessoas com fibromialgia, para quem já é difícil a prática. E já vamos falar mais disto à frente, sobre o compromisso, mas para dizer que foi assim que eu comecei a minha jornada de atleta, ou de aspirante a atleta, digamos assim. A corrida é sem dúvida o meu exercício físico ideal. Eu faço outro tipo de treinos, porque também é importante, não é? Faço treino de força, trabalho também a parte do tronco, dos braços, que na corrida não sei, são trabalhados, mas de forma diferente. Faço também esse tipo de treino, mas o meu exercício ideal, o que me dá mais prazer, o que me dá mais bem-estar, o que me traz mais benefícios para a gestão da fibromialgia é correr. Correr que, para a maioria dos especialistas, é altamente desaconselhado nas pessoas com fibromialgia. Mas já vamos desconstruir esta ideia. Só para fechar aqui um bocadinho desta partilha mais pessoal. Então eu continuei aqui os meus treinos diariamente, quase diariamente. E em 2025, no ano passado, em agosto de 2025, eu fiz a minha primeira prova oficial de corrida. E para mim foi outra sensação de concretização muito grande. Ainda para mais, eu fiz esta prova na minha cidade natal, em Amarante, o que teve aí um gosto muito, muito mais especial, um significado muito mais especial. E eu cheguei ao fim daquela prova e a primeira coisa que eu me lembrei, curiosamente, foi daquela menininha, daquela adolescente sedentária que não gostava de fazer as aulas de educação física, que ficava ali num cantinho a olhar para os outros porque achava que nunca seria capaz. E nesse dia eu lembrei-me muito dela e quase que lhe disse, olha, afinal
conseguimos. Afinal, estamos aqui. Afinal, conseguimos, mesmo tendo uma doença como a fibromialgia que nos dificulta tanto a vida. Portanto, foi algo muito importante aqui na minha jornada. E agora eu queria partilhar convosco algumas sugestões para quem quer começar a implementar uma prática de exercício físico para gerir a fibromialgia. Deixar aqui bem assente que não é por, no meu caso, a corrida resultar para mim que vai resultar para toda a gente. Até como eu disse anteriormente, a corrida é uma prática que não é muito aconselhada, porque é considerado um exercício de alto impacto, que por norma é desaconselhado às pessoas com fibromialgia, mas lá está. Como lembram-se daquela frase que eu disse lá no início do episódio, não há um exercício ideal? Pois é, aqui este é o primeiro ponto, a primeira sugestão é escolher um exercício que seja ideal para si. Não é porque A, B ou C, um médico, um enfermeiro, um terapeuta diz que este exercício é o ideal, que o será para si. Porque nós somos diferentes. O nosso corpo vai reagir de forma diferente. O meu corpo... Posso dar-vos o meu exemplo, uma vez mais. Eu, quando fui diagnosticada, passado um ano e meio, aconselharam-me a fazer yoga. Porque o yoga também tem muitos benefícios, muitos mesmo, para quem tem fibromialgia. É ótimo para ajudar a gerir a fibromialgia. No entanto, para mim, e eu fiz yoga durante 2 anos e meio, 3, não sei se chegou aos 3, para mim era um sacrifício. Eu saía das aulas, com uma altura eu saía das aulas de yoga pior, mas muito pior do que aquilo que entrava. Com mais dor, com mais fadiga. Para mim fazer as posturas era um sacrifício, era um inferno. Para mim aquilo era uma tortura. Ele chegou a um ponto em que ele tornou-se uma tortura. E, no entanto, o yoga é tudo menos tortura, não é? É tudo menos sacrifício. É bastante... ou pressupõe-se que seja algo relaxante, algo que nos trabalhe, não só o corpo, mas a mente e a energia, as emoções. E, para mim, aquilo tornou-se mesmo uma sala de horrores. Tanto que eu tive de sair, eu tive de desistir porque fazia-me mal. E lá está. Cada caso é um caso, não é? O que resulta também para outras pessoas, para mim não resultou. E o contrário também acontece. O que resulta para mim, correr, não resulta para a grande parte das pessoas com fibromialgia. E está tudo certo. O importante é mesmo isto, é nós escolhermos, este ponto é mesmo importante, escolhermos um exercício que, ponto número 1, nos traga reais benefícios na gestão da fibromialgia, não é? Tem de ter benefícios, tem de nos dar aí alguma ajuda, tem de melhorar qualquer coisa, senão também não vale a pena, não é? E depois tem de ser algo que nos dê prazer. Isto é muito importante. Se nós vamos fazer alguma coisa e estamos em sofrimento, nem que seja sofrimento emocional, os resultados não vão ser os mesmos. Nós até podemos ter resultados. Temos, não é? Porque o trabalho está lá. Mas não vão ser tão potenciados como se eu fizer uma coisa da qual gosto. Por exemplo, outro exemplo, para mim, hidroginástica. Eu não gosto nada de coisas na água. Não gosto. Eu já tentei aprender a nadar. Eu não sei nadar, pessoas. Já tentei aprender a nadar. Não dá. Eu não me sinto bem dentro da água. Dentro da piscina. E fico muito aflita e depois não tenho muito equilíbrio e fico não sou muito coordenada com os movimentos. E já experimentei e não resulta. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe adora hidroginástica. A minha mãe também tem fibromialgia
o exercício dela é hidroginástica. Ela adora aquilo, ela gosta imenso e sente-se super bem. E lá está. E somos mãe e filha. Ou seja, nada é para toda a gente. Nada resulta igual para toda a gente. E eu até podia ter muitos benefícios ao fazer exercício na água, queria ter, mas eu ia estar lá sempre contrariada, ia estar lá sempre em sacrifício, em esforço. Ou seja, não ia ter o resultado maior que eu poderia ter, como tenho, por exemplo, com a corrida, que além de me fazer bem, dá-me prazer. Eu gosto, dá-me prazer, eu fico feliz quando vou correr. E também se pressupõe que o exercício físico nos traz esta sensação de bem-estar emocional, não só físico, mas emocional e mental. Por isso tudo junto é que nos vai dar o golo final, não é? Portanto, este é mesmo o primeiro ponto. Escolha um exercício que lhe faça sentido. Não vá só por alguém disse que foi e que lhe fez bem. Experimente. Experimente, não resulta, passa ao próximo. Não resulta, passa ao... Vá experimentando. Porque só ao experimentar é que nós vamos encontrar o tal, não é? Um exercício físico ideal para nós. Depois é o compromisso. Fazer exercício físico não é uma disciplina. Eu não gosto da palavra disciplina. A palavra disciplina traz-nos aqui uma carga muito densa, muito pesada. Eu gosto da palavra compromisso. Fazer exercício físico regularmente é um compromisso comigo, com a minha saúde, com a gestão da fibromialgia. Me vai permitir sentir-me melhor, ter uma vida com mais qualidade. É um compromisso, da mesma forma que nós assumimos um compromisso de trabalho, ou um compromisso conjugal, ou de amizade, o que for. Quando nós assumimos esse compromisso, nós vamos honrar esse compromisso, não é? Não é só assumir. Assumir é fácil, não é? O difícil é honrar e cumprir o compromisso. Mesmo quando não apetece, mesmo quando não estamos bem dispostos, mesmo quando nos apetece mandar tudo ao ar, nós temos um compromisso. E é o compromisso mais importante da nossa vida. O compromisso mais importante da nossa vida é este, o que fazemos connosco e com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Portanto, compromisso é aqui a segunda dica que eu deixo aqui, muito importante também, é escutar o corpo. A prática de exercício físico, aliás, para mim é a melhor forma de eu escutar o meu corpo. Porque é quando o meu corpo me diz o que é que está menos bem, o que é que está melhor, o que é que está pior. E escutar o corpo também é importante. É importante principalmente quando fazemos esta prática regular. Por muitas vezes nós assumimos este compromisso de tal forma, de uma forma tão apaixonada, que podemos esquecer-nos de escutar o corpo. E há dias em que o corpo não responde tão bem. E nós que temos fibromialgia sabemos isso melhor do que ninguém. O nosso corpo não está igual num dia e no outro, não é? Portanto, é preciso escutar e respeitar o corpo, está bem? Se o nosso corpo está mais fatigado, adaptar o ritmo ou a velocidade. Se nos dói mais uma parte, sermos mais gentis no nosso treino. Não é não fazer de todo, ok? É respeitar os limites. Muitas vezes eu não consigo, por mais que goste de correr, eu não consigo ir correr. Ou não consigo fazer um treino de alto impacto. Então faço algo mais leve, faço uns alongamentos, ponho uma aula de dança no YouTube e faço uma aula de dança. Ultimamente tenho feito aeróbica, sou uma desgraça absoluta, mas estou a experimentar, estou a perceber se poderá ser mais uma prática da qual eu gosto, ainda não percebi, porque o meu jeito para fazer aeróbica é o mesmo que para falar mandarim, mas pronto. E então é irmos adaptando. Irmos adaptando e irmos respeitando o nosso corpo. Porque ele fala
connosco a cada momento. E é importante nós respeitarmos o que Ele nos diz, não forçar só porque somos teimosas, porque isso depois vai correr mal. É este escutar que vem também deste lugar de autoconhecimento, não é? De conhecermos o nosso corpo. Depois, claro, pedir ajuda profissional, se for necessário. Eu treino sozinha, mas não foi assim do nada, não é? Eu tive de estudar, tive de experimentar. Muitas vezes pedir ajuda a um profissional é importante, principalmente para quem nunca treinou, para quem está um pouco perdido. Isto também é importante, assim também como é importante termos cuidado com a nossa alimentação. Uma boa alimentação, uma alimentação rica em proteína, em vegetais, em alimentos ricos em magnésio e em potássio, é importante para a nossa massa muscular, para o nosso desempenho durante o treino também, e não só, não é? Para a gestão geral da fibromialgia, mas aqui focarmos-nos no treino, se necessário também pedir aconselhamento de um nutricionista, se considerar necessário, também pode ser importante. E, por último, mas não menos importante, a minha sugestão é que faça exercício físico com prazer. Lá está, escolha algo que realmente goste, ou que goste minimamente, vá, que lhe dê prazer, que lhe dê bem-estar, que lhe dê aquela sensação de recompensa, de superação. Mas isto é muito bonito, acaba por ser muito bonito nós, quando conseguimos ultrapassar determinada etapa, sentir aquela satisfação para connosco mesmo, mas isso também é importante para gerir a fibromialgia. Isto também trabalha muito aqui a nossa autoestima, o nosso amor próprio, este cuidado para connosco, para com o nosso corpo por inteiro, corpo físico, mental e emocional, como eu digo sempre. Por isso, se há coisa que eu gostaria que tirasse aqui, que levasse deste episódio, era a vontade de experimentar, de começar a iniciar uma prática de exercício físico, uma caminhada ao ar livre também conta. As caminhadas são muitas vezes desvalorizadas, mas as caminhadas são incríveis. Uma caminhada de 20 a 30 minutos por dia é ótima e tem muitos benefícios para a gestão da fibromialgia. Portanto, comece com o primeiro passo, ao seu ritmo, respeitando o seu corpo, fazendo algo que lhe traga não só benefícios, mas também que lhe dê prazer, que lhe dê bem-estar. Experimentar, dar um primeiro passo. Ir fazer uma caminhada hoje de 10 minutos, 5 minutos, o que conseguir. Lembre-se daquilo que eu disse. Pouco todos os dias é melhor do que muito de vez em quando. E se há coisa que eu gostaria que levasse neste episódio, também é esta frase, é este pensamento. E foi então o nosso episódio de hoje, dedicado ao exercício físico. Eu espero que tenha gostado. Quero agradecer-lhe uma vez mais ter estado desse lado, nesta tarde de domingo. Muito obrigada pelo vosso carinho, pelas mensagens que tenho recebido em relação ao episódio anterior do podcast. Como sempre, o vosso apoio, o vosso carinho é muito importante e muito motivador para eu continuar aqui a fazer este trabalho. Por hoje é tudo, despeço-me com um abraço imenso e já sabe, cuidar de si é um ato de amor, não se esqueça. Temos encontro marcado no próximo domingo. Um abraço imenso e até lá.